Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do. Fala pessoal, beleza? Leibon Sucesso aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, sou cabeleireiro e técnico da Federação Internacional de São Paulo. Sou cabeleireiro há mais de 23 anos e venho trazer aulas gratuitas para vocês. E hoje vamos falar de cortes masculinos. Na aula anterior a gente falou de forma geométrica, desenho do rosto, ângulo, divisão. Ensinamos como você identifica os ângulos, como você monta o corte. Agora a gente vai para a parte teórica de cortes masculino e fiquem ligados aí nesse vídeo, vá até o final para você aí identificar e saber quais as procedências dos cortes masculinos, o que fazer, como você visualizar a parte teórica, e a gente vai partir logo mais para as partes práticas, que eu vou trazer também lá do meu estúdio. Vou trazer bastante conteúdo, mas antes precisamos concluir essas partes teóricas para a gente saber o que fazer, como montar, a fórmula dos rostos, aprender o ângulo da máquina, como entrar com a máquina, como não deixar essa cabeça ficar arredondada, qual divisão que a gente vai usar, qual ângulo que a gente vai usar, quais pentes que a gente vai usar, o que é bom utilizar, o que não é bom utilizar. E eu vou tentar ao máximo possível dar uns toques para vocês para te ajudar. Bora lá pro vídeo, bora para a tela do meu computador. Vamos nessa. Então aqui, galera, a gente já depara com rosto, formas, ângulos de cabelos masculino. Como todo mundo sabe, a maioria dos cortes masculinos é 90 graus, né? A gente tem a entrada da máquina, que é 90 graus, para você fazer esse corte. Quando você vem com pente e tesoura em cima, você também vem com 90 graus. Então, vindo aqui, vou pegar uma canetinha aqui para a gente escrever, uma canetinha vermelha. Então, vindo aqui, ó, a gente tem esse desenho aqui da cabeça, né? E aqui a gente tem 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. A maioria dos cortes masculinos é todo puxado a 90. E eu vou explicar isso ao decorrer da aula. Então aqui a gente tem um rosto arredondado, um rosto quadrado e um rosto redondo. Então a gente tem de lateral aqui um cabelo mais cheio, um cabelo mais desfiado, um cabelo no corte redondo, né? A gente tem esse cabelo mais desfiado. No cabelo do corte quadrado, a gente tem um cabelo com uma máquina um pouco maior nas laterais, né? Um pente aí entre 3 e 4. Em cima a gente tem a tesoura desfiando. E aqui no rosto arredondado, nota-se que aqui nas laterais a gente tem um leve arredondado para casar com o rosto. Então aqui a gente tem uma máquina, uma 3, uma 4 e tesoura em cima, deixando esse corte mais arredondado. Então vindo para esse divisões e ângulos aplicados nos cabelos masculinos, então o que a gente vai fazer aqui? Identificar quais pentes a gente vai usar para estar fazendo esse corte masculino. Normalmente a gente usa hoje no mercado, né, que é muito falado, né, que se tornou de uns 4, 5 anos para cá, se tornou um corte muito popular, que são os fades, né? O fade, ele é um corte mais militar, né, que foi criado aí, tinha aquele filme do Brad Pitt chamado Fury, onde que se usou bastante fade, né? Os personagens, a maioria deles eram fade militar, né? Aquele cabelo raspado aqui com a navalha na nuca e na lateral, e com um topete em cima, com um cabelo mais cheio em cima, né? Não literalmente raspado como era dos militares antigamente. Então aqui a gente tem, olha, um fade bem baixo, né? Aqui a nuca e a costeleta, um fade bem marcado, que é bem alto, pega essa parte aqui. Temos um fade médio, né, que pega a orelha e uma parte da nuca. E temos um fade um pouco mais alongado, que pega essa parte aqui da nuca raspada. Então isso aí você pode fazer tanto com a navalha,
quando você pode fazer com a Shave. A Shave é aquele aparelho de barbear que também ele deixa quase igual a navalha e sem risco de você cortar o cliente, né? Eu gosto muito de usar a Shave porque quando você usa a navalha, se a pessoa tiver um relevo, tiver uma espinha ou tiver alguma coisa ali na pele, você acaba sangrando o cliente, né? Então, assim, eu gosto muito de usar a shave. Raridade é usar a navalha, vista que, assim, eu tenho um público masculino entre 30%. Meu público masculino não é muito. Eu não tenho muito corte, assim, de barbearia fade. Normalmente eu tenho cortes mais sociais, porque eu tenho 16 anos de shopping e o pessoal não usa muito esse corte de fade. Mas aqui, como eu estou dando aula e como eu tenho o diploma e o certificado, e dou certificado de barbearia também, eu vou falar disso aqui durante a aula. Inclusive, vocês podem olhar lá no meu vídeo, acho que um dos meus vídeos lá tem todo o meu currículo lá para quem está chegando agora aí e quer saber mais sobre o nosso professor aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem os 3 passos com a zero, com a lâmina, sem pente. Então aqui a gente tem 0 milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros. 0 com a alavanca para baixo, 0 com a alavanca ao meio, 0 com a alavanca para cima. Então você vai pegar ali a máquina e aqui está a cabeça, você vai esfumando e saindo, sempre saindo, né? Você vai saindo e esfumando. Então você vai fazendo uma troca de pente. Normalmente você começa com a zero, nesses casos específicos de fade, você começa com a zero alta, aí você vem com aqueles pentes especiais, o meio e o 1,5, para tirar essa marca e criar essa parte de esfumar o cabelo que você enxerga em muitos cortes, né? Esse é o principal o ponto principal e crucial de um barbeiro, que é tirar essas marcas, não deixar aquele cabelo marcado, né? Fazer essa transição de pente, de esfumaçação. Então, quando você entra com a máquina, você dá aquela saída, porque o pente normalmente você vê lá, ele é geométrico, né? O pente ele é geométrico, ele não é assimétrico. Então você vai entrando, saindo, sempre saindo. O que acontece se você entrar com essa máquina e cravar ela no cabelo? Você vai chegar numa altura e você não vai conseguir corrigir, porque esse corte vai começar a ficar arredondado. Então ele tem uma simetria ali também de você causar esse degradê, essa esfumaçação de uma forma natural. Quanto mais natural for essa mudança de cor, esse esfumado, mais natural fica o teu corte, mais bonito fica e mais valorizado fica o teu trabalho. Então, o que é isso? Treinamento. A gente pode ver em todos os cortes, sem exceção nenhuma, tá? Eu falo isso e eu ensino isso para os meus alunos, que eles basicamente é tudo 90 graus, a não ser, ele é tudo 90 graus, a não ser as variações de pente. Então aqui a gente tem aqui, ó, em cima, tesoura 90 graus, tesoura 90 graus. Esse daqui é uma variação de máquina, no caso, pode ter usado uma 3 e uma 2 aqui, né? E aqui uma 4, uma máquina 4 ou uma um pouquinho maior, que também tem os pentes, vai até a 8, tá? E aqui a gente tem uma tesoura aqui em cima, uma desfiadeira, também vou falar disso, baixado, e aqui a gente tem máquina também, nessa esfumaçação aqui, ok? Vamos descer que eu vou explicar mais isso aqui. Como entender as linhas de cortes? Então, normalmente você entra um cliente lá masculino, ele vai te mostrar uma referência. Você pede uma referência para ele, fala para ele assim, gostaria de ver esse corte. A primeira coisa que você faz é olhar o corte que o seu cliente quer, olhar o rosto dele e o caimento do cabelo dele.
Se o caimento do cabelo dele e o rosto dele permite aquele tipo de corte, a gente vai para o próximo passo, né? Identificar o que esse cliente ele quer ali. Se ele vai usar uma máquina, se ele vai fazer um fade, se ele vai fazer esse degradê, esse esfumado de máquina, ou se ele vai fazer um pente corrido, um corte na tesoura, né? Ou usar a navalha. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Que aqui é a navalha, que é usado nesse primeiro exemplo aqui, ou pode ter sido usado também a shaver, como eu falei, né? A shaver ela deixa quase que igual a navalha, bem semelhante. A diferença ali é que a shaver não corta, né? A shaver não vai cortar você. Você passa uma máquina abaixo e vai passar a shaver ali. Então aqui a gente vem com a 0, depois a ponto 5, que é o pente erguidinho ali, que você dá aquela reguladinha no pente da máquina, que é do corpo da máquina, não é um pente que é acoplado, que tem 1, 2, 3 e 4, e depois tem a meio e a 1,5. São os pentes mais usados no mercado, que vem com a sua máquina os 4. Aí os pentes especiais é o meio e o 1,5 que você tem que comprar, adquirir ele em outra loja, porque ele não vem com a máquina. Infelizmente, eu não sei se tem alguma máquina que venha ele, mas eu acho que a UAL soltou uma série especial para barbearia que tem, ok? Então aqui a gente tem, né, o pente levemente levantado aqui. Aqui a gente tem a 0, a meio, a 1, a 2, a 3 e aqui a gente tem tesoura. Faz esse trabalho aqui da imagem 2, que é o pente corrido. Você vai pegar o pente e vai colocar lá o cabelo e vai saindo, fazendo essa ligação para criar o esfumado, limpando ali, né? Nota também que você usa uma escovinha, que eu já mostrei numa das minhas aulas, aquela escovinha que todo barbeiro usa e cabeleireiro que corta masculino também usa para limpar, porque é muito importante você visualizar essa esfumaçação. Porque se você ir cortando e esse cabelo for grudando na cabeça ali, ele atrapalha, né? Você não consegue identificar onde está ali aquela esfumaçação para criar o degradê. Então, sempre é bom você fazer o pente corrido, usar a máquina e limpar ali para você visualizar bem o corte. Então, a gente tem aqui uma tesoura aqui que faz esse pente corrido, esse movimento aqui nesse corte. E aqui em cima, veja só, 90 graus desfiado. A gente tem um 90 graus desfiado, onde você vai pegar o cabelo ali, puxou para cima 90 graus e vai desfiando ele. Puxou a mecha, desfiando ele. Seguindo sempre uma mecha gria e o comprimento que o teu cliente quer, vendo a imagem do corte referente que ele trouxe ou o que ele falar para você tirar em cima. E aqui na terceira imagem, o que a gente tem aqui, nessa terceira imagem, a gente tem um degradê de navalha, ou aqui a gente tem uma navalha nessa nuca e acima da orelha, e a lateral a gente tem uma navalha ou a shave, né? No 0, né? No 0 igual a pele mesmo, não é o 0 da máquina, que o 0 da máquina ele não fica desse jeito. E aí a gente tem um 90 graus aqui em cima. E aqui, né? Aqui é para as pessoas que curtem, ele está fazendo aqueles risquinhos, né? Então ali a gente tem um risquinho que tem uma dica bem legal para aquelas pessoas que estão começando, iniciante, é marcar com esse lapinzinho aqui, ó. Você compra em qualquer lojinha aí dessas Xing Ling, dos chinesinhos aí, você compra esse lápis que é um lápis de maquiagem, onde você pega e faz a marcação do risquinho. No caso ali, né,
Ele vai fazer isso aqui, você vem bem leve ali no cabelo e faz o risco. E vai ficar assim. Então você faz com lápis de maquiagem, depois que você passou lá a sua máquina, fez o fade, fez a parte de limpeza, fez a parte de estruturação do corte, na parte de esfumado. Aí ali entre o cabelo você faz de levinho o desenho. Eu acabei de fazer ali mais ou menos o que foi feito ali. Você desenha no cabelo antes e depois você marca com a ponta da sua máquina de acabamento, em vez de você pega a pontinha dela e vem fazendo o desenho ali, limpando ele, e depois você faz com a navalha, termina de fazer o desenho ali. Então, é uma ótima guia para aquelas pessoas que estão iniciando fazer os risquinhos, desenho, para usar um lapisinho branco de maquiagem, né, que você compra aí em qualquer loja de R$ 1,99 do chinês, para você ter um ponto de referência, para ter um ponto de partida, para você não ir lá aos olhos e olhando lá e pá, faz lá da sua cabeça e vai ficar torto. Então, quando você tiver a destreza de fazer esse risco, você, a partir daí, você faz vários outros tipos de desenho. Mas é bom você ter uma guiazinha, como eu expliquei aqui. Essa é uma dica bem legal. Fica a dica para vocês que está iniciando essa parte de risco, ok? Vamos para a próxima imagem. Então, dando continuidade, para a gente rever aquilo que eu falei, a máquina ela entra sempre saindo, né? A gente tem aqui na primeira figura que você dá uma leve inclinada na cabeça do teu cliente e você trabalha com essa máquina saindo, sempre saindo, né? Você vai criando essa esfumaçação, né? Com as trocas de pente de 1 a 4 que tem, a 1,5 e a meio, que é os pentes especiais. Aqui tem também a parte que eu falei da shaver, que é essa figura aqui de baixo, a terceira figura nossa aqui. Então aqui a gente trabalha com o pente da máquina sempre saindo, fazendo esse movimento aqui, saindo para você. Aqui é a cabeça, a gente vai fazendo saindo, né? Esse movimento e criando essa esfumaçação. Aqui, na figura 3, a gente tem a shaver, que ela é uma máquina, um barbeador. Deixa eu só tirar ali, isso. Ela é um barbeador. Então ela cria esse mesmo efeito da navalha, só que ela não corta. Só que um detalhe bem importante, que para você usar a shaver, você já tem que estar no zero, tá? Não vai tentar passar a shaver com o cabelo grande, que você vai criar vai acabar puxando esse cabelo do cliente ali, pode até criar uma alergia nele do pelo do cabelo ali, né? Muito, ou o pelo da barba também, não pode estar grande. Ele tem que estar sempre no zero, porque o zero da máquina, ele deixa igual tá aqui nessa figura aqui, ó, na figura 1, tá vendo? Essa aqui é a zero, ó. A zero da máquina, ela cria esse efeito aqui, ó. Ela não cria um efeito de zero igual a zero da shaver. Ó a zero da shaver, como que como é passar a shave, como que fica 1 a 0. Ele fica parecendo com a navalha mesmo. E ali na figura 2, que a gente tem aqui em cima, a gente está usando a máquina de acabamento para fazer os recortes, né? O recorte aqui da frente, ou da costeleta, e de vez em quando não é zero, você faz ali o acabamento do pezinho, né? Deixa um pezinho bonitinho, às vezes quadradinho, redondinho, ou às vezes você cria só um esfumado mesmo, que é na atualidade o mais usado, que fica mais bonito esse corte, ok? Essas são as máquinas. Aqui, voltando para essa parte importante aqui,
do corte. A máquina, como eu te falei, uns 4 dedos acima da orelha é o máximo que você pode vir com uma máquina, tá? Que é mais ou menos até aqui, ó. Daqui em diante, a circunferência da cabeça muda. Então, eu vou usar um modelo aqui para a gente ver isso daí. Então, a gente tem 90 aqui, né? E aqui. Então, você vê ali no pente que fica sobrando um espaço ali. Esse espaço, se você entrar aqui, você vai causar um arredondamento dessa cabeça. Então, você tem 90 aqui e 90 aqui. Se você causar esse arredondamento, talvez você não consiga consertar mais, que é muito difícil. Normalmente os cortes masculinos são quadrados, não são arredondados. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos dar continuidade aqui às nossas imagens. Aqui, ó. O que é o pente corrido e a tesoura dentada? A tão conhecida desfiadeira, né? Quando você faz o pente corrido, nada mais é do que você ligar as seções, porque a máquina ela tem um corte geométrico, né? Então você vai fazendo ela saindo, só que o corte dela é geométrico. Quando você sai, essa parte que você sai ali, ele vai ficar um degrau. E como você vai tirar esse degrau? Pente corrido, que nada mais é do que você apoiar no cabelo e vir fazendo, tirando essa marca, tirando esse degrau com o pente corrido ali. Você não entra com a tesoura assim, você não vira acompanhando a cabeça. Se você virar acompanhando a cabeça e fazer esse arredondado, você basicamente você arruinou o corte. Você não tem como você voltar disso. Você vai fazer o corte arredondado. A cabeça do teu cliente vai ficar arredondada. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse pente corrido, né? Pode fazer para o cliente pedir para que ele entorte um pouquinho a cabeça, assim você movimenta a cabeça dele para deixar num ângulo mais fácil para você trabalhar, né? Óbvio, criando um conforto para o cliente, você não vai pegar a cabeça do cliente e entortar de uma forma que ele fique desconfortável, óbvio, e vai vir ali e tirar esse degrau, tirar essa marca. Aí você vai criar esse degradê. E ali, essa aqui é o pente corrido, né? Essa imagem que a gente tem aqui, tá tirando esse cabelinho aqui, ó, com pente corrido, vindo com a tesoura de cima, de baixo para cima. E vai correndo. Por que chama pente corrido? Porque você não fica parado com a tesoura e com o pente ali, você vai correndo o pente. Por isso que chama pente corrido. Vai correndo o pente e tirando o degrau. Você não vira para perder essa circunferência aqui. Você fica com ele quadrado, não arredondado, né? Então você tem um quadrado aqui e um quadrado aqui. Ele fica assim, ó. Ok? Meu cabelo soltou aqui. Vamos lá. Essa parte aqui de pente corrido da desfiadeira é bem importante porque a desfiadeira ela vai criar ali quando o cabelo tem muita densidade, quando o cabelo é bem cheio e você já criou esse pente corrido, já esfumou, mas ainda assim tem uma marca ali, você vem com a tesoura dentada, que é essa tesoura que corta um fio sim e um não e vai limpando ali e criando aqui você vai criando, né? Nessa imagem aqui, você vai usando aqui, naquela parte onde ficou a marca do que você tirou o degrau já, mas ainda assim ali está meio marcado, tá com muita densidade de cabelo, então você vai trabalhar a densidade com a tesoura dentada, que é a desfiadeira, né? Muitos conhecem. Existem tesouras dentadas que são mais espaçadas e existem tesouras dentadas que que é menos espaçado. Isso influencia direto no teu corte. Então você tem que escolher uma tesoura dentada que você acostume a usar ela. E se fosse para eu dar uma opinião minha, eu gosto das que tem menos espaço, que são menos espaçadas, porque elas têm uma precisão maior quando você vai trabalhar densidade. Vamos lá para os próximos cortes. Regra básica para não arredondar os cabelos, no que eu tô pegando pesado nisso aí.
você vê aqui, né, um corte que está usando a desfiadeira. Isso aqui não é uma navalha, repara que ela tem os dentinhos aqui, né? Então ele está desfiando esse cabelo. Esse cabelo, ele é um cabelo cortado com tesoura, que a gente chama de corte social, que não usa, igual eu falei, eu tenho vários clientes que não usa máquina, vem com tesoura, não gosta de máquina no cabelo. Você corta com tesoura. E aqui a gente tem um 90 nesse corte aqui. E ali a gente está com a Fighter, que é uma desfiadeira, que está criando dando uma desfiada nesse cabelo para deixar ele mais leve, mais bonito, com um corte sem ter marcação. Aqui a gente está usando a Fighter. E aqui novamente a gente tem um fade, que ele vem aqui até a nuca, aqui é a 0, que é a shave ou a navalha, a 0 de máquina, a ponto 5, que é a meio, né, que é o pente especial, o pente especial 1,5 e o 2 aqui. Então, esse desenho aqui é mais para mostrar para vocês daquilo que eu estava falando, né? Esse cliente, em particular, ele subiu aquela regra que eu falei. Só que ele vai usar o cabelo desse lado que ele está jogando. Aqui está 90, tá? O corte está 90 aqui, ó. Aqui, esse cabelo está 90, certo? Então ele vai usar esse cabelo dividido para o lado que ele está jogando. Então ele subiu, né, ali com a 2, essa área que eu falei que é redondo o cabelo, mas do outro lado está quadrado. Não está dos dois lados. Foi o corte que ele escolheu. Então é aquele que eu falei. Vai do que o cliente quer, de você identificar o rosto dele, identificar o corte que ele quer e ver se tem como executar da melhor forma possível para ficar parecido. Não precisa ficar igual, mas tem que ficar parecido, ok? E aqui a gente tem outro corte também, que está usando só a shaver aqui para limpar o cabelo. Ele está cortado numa máquina entre 2 e 3. É uma máquina alta, não é uma máquina baixa. E aqui um desfiado com 90 graus em cima com tesoura, e um desfiado pode ser tanto com a tesoura dentada quanto com uma fio navalha mesmo. Essa regra aqui é para você ver assim que muita gente, mas muita gente mesmo, principalmente em shopping, principalmente em salões mais requintados, não se corta cabelo só usando máquina. Então, assim, a máquina tem bastante gente que usa, mas tem bastante gente que não gosta. Então, você vê assim que se você tem que aprender as duas modalidades. Você tem que aprender a fazer um esfumado bacana, fazer um degradê bom, um degradê aceitável, não ficar aquelas marcas de degradê que a pessoa olha assim, você vê nitidamente as trocas de pente ali, e saber fazer um pente corrido, uma tesoura, cortar o cabelo com tesoura, usando os grampos, que é aquela aula anterior que eu fiz, uma aula que muita gente tem usado assim mais para feminino, mas é para masculino também. Então eu aconselho você a ir lá e assistir essa aula também, que fala dos grampos. Então você vai usar ali o grampo e vai cortar esse cabelo bem rente ali, o máximo que você conseguir segurar no grampo, para não usar uma máquina que esse cliente de repente não gosta. Bora lá para a próxima figura. Então aqui também, né, a gente tem um outro corte usando um pente, um 2 ou 3, né, criando um degradê aqui de uma máquina A1 e aqui uma 2 e junto com uma 3 para fazer esse efeito aqui, em tesoura em cima. E aqui a gente tem tesoura em cima. Então, assim, não tá um fade, é um corte social que a gente chama. Não tá um fade, um raspado, né? Igual tantos outros nomes que se dão aos cortes raspados, né? Mas
vamos falar do fade, que o fade é mais popular, todo mundo já conhece, assim, já tem bastante pessoas que já aderiram ao fade, né? Aqui a gente tem de novo um fade alto, né? Aqui a gente tem a shaver. Nota que não é tudo navalha. Veja bem, essa pessoa fez o fade, né, sem utilização de navalha, só com a shaver. Então a shaver dá para fazer o mesmo efeito, que nem eu falei. Vai de cada um, né? Tem gente que domina a navalha, gosta de fazer aqueles riscos, aqueles desenhos, vai com as navalhas. Tome sempre cuidado, que se a pessoa tiver um relevo, um machucado ou alguma coisa na pele, uma verruguinha, tome sempre cuidado. Tem alguma coisa para esterilizar, para parar esse sangramento, ok? Para não ficar uma coisa assim gritante no teu salão e você acabar levando fama que você corta bastante cliente lá. Isso não é legal. E aqui a gente tem uma tesoura dentada tirando marca. Então a gente tem aqui o zero aqui, né? De novo, talvez usado com a shaver ou a navalha. E aqui a gente fez uma esfumação de pente, uma graduação de pente. E aqui, nessa parte aqui onde ele está emendando com o cabelo de cima, ele está usando uma tesoura dentada, 90 graus em cima também. A gente tem o corte aqui a 90 graus também. E aqui está tirando marca com a tesoura dentada, deixando esse cabelo sem marca. Voltando aqui para a figura 3, aqui a gente tem a shaver, né, bem alta por sinal, né, 2 ou 3 dedos acima da orelha. E aqui a gente tem uma variação de máquina, que é aquilo lá que eu falei, criar sempre uma variação de máquina entre a zero alta, a meio e a 1,5 para fazer esse degradê aqui. Nota que esse degradê aqui ele está bem esfumadinho, então ele tem uma graduação antes de pular para o cabelo, né? E ambos estão com corte quadrado, não tão arredondado. Bora aqui para o próximo aqui. Onde que entra a desfiada em cabelos masculinos? Onde que entra as graduações? Onde que entra no cabelo masculino você entender de graduação, você entender de grampo, você entender de ângulo, que está na minha outra aula anterior a essa daqui. É você desfiar o cabelo. Você vai pegar o cabelo, né? Você vai cortar aqui, ó. Vamos na primeira gravura, depois a gente vai pular para a segunda e para a terceira, que eu vou explicar aqui desenhando enquanto você enxerga a segunda gravura, que é a mesma gravura. Então aqui você vai cortar com tesoura. Esse cabelo inteiro aqui é cortado com tesoura. Olha, aqui. Então você vai acompanhando o corte aqui, mais ou menos o desenho dele. E aqui eu não vou fazer rabisco para vocês entenderem. Aí aqui cortou com grampo lá. Você deu grampo e veio cortando o cabelo no grampo. Do menor para o maior, fazendo 90 com escala. Ele está com escala do menor para o maior. Então, quando você corta 90 e deixa os fios alongados. Aqui, ele pegou e separou esse cabelo e cortou uma parte dele fazendo um triângulo. E aqui fazendo um triângulo também. E a gente vê nessa imagem aqui. É um triângulo desfiado. E aqui no meio usou uma desfiadeira ou o fio navalha ou a tesoura dentada para dar esse movimento aqui que faz com que esse cabelo aqui à frente, você puxa ela para frente do tamanho que a pessoa quer esse topete, leva ele para frente a 90 graus e corta ele desfiando. Você puxa aqui e corta ele desfiando. Então, você tem esses cabelos que têm variações de divisão em ângulo. Então, é importante você saber de divisão em ângulo. Como eu falei na outra aula, anterior a essa daqui, a gente fala bastante de divisão em ângulo. Então, aqui ele fica desse jeito, na gravura 2. Aqui eu repeti a gravura para que eu não puder deixar esse aqui para vocês ir vendo como que fica o corte. Então, aqui você vem desfiando ele, ó. Você corta ele, você pega lá, você puxa esse triângulo aqui, né? Você não tá assim e nem assim, você tá assim. Você tem uma diagonal.
E você vai causar esse triângulo e vai desfiando esse cabelo. Puxou a mecha, aí você cortou essa parte inteira, você vai aqui na outra e puxa, fazendo o mesmo triângulo e a mesma elevação desse lado. Vai sobrar o meio. E aquele meio ali você entra com uma tesoura dentada, dá uma desfiada. Ele vai ficar aquele moicano chique, né? Aquele moicano bonito, aquele moicano com desenho, né? E a finalização desse cabelo, usando uma pomada, usando um gel, usando alguma coisa assim para dar um molde nesse desfiado, né? Normalmente as pomadas secas, eu sempre aconselho as pessoas a usar pomada seca, que ela mostra esse desfiado, mostra como que fica esse cabelo, como que fica essa texturização no cabelo masculino, né? E aqui nessa terceira imagem, a gente tem um cabelo todo desfiado na tesoura. Ou seja, ele foi todo desfiado, foi cortado, né? Abaixando e desfiando ele. Aqui a gente está um desfiado, uma frente alongada e ele todo desfiado na tesoura, usando o grampo. Trouxe ele, viu o tamanho que a pessoa queria, um corte curto, mas todo desfiado. Então deixou os fios alongados e trabalhou na parte de desfiar. Ou foi uma desfiadeira, igual a Fighter ou aquela uma outra que eu uso em uma das minhas aulas eu mostro, que é aquela que vai a gilete dentro, que você desmonta e coloca uma gilete dentro, desfia ele e depois você vem com a tesoura dentada e vai desfiando, vai esculpindo esse corte. Mas você já cortou ele. A base dele aqui, você vai ver aqui, né? O que que a gente tem? Então a gente tem aqui, embora ele seja o outro seja cortado triângulo, a gente tem um triângulo 90, aqui a gente tem um triângulo, mas os dois lados iguais a 90 também, 90 aqui. E aqui mesma coisa, ó, 90, 90, e aqui muito provavelmente foi cortado um 90, só que desfiado, deixando os fios alongados, a parte de cima maior e trabalhando, esculpindo ele, desfiando um pouco mais as laterais em cima e deixando uma franja maior, né? Lembra que na outra aula anterior a essa, eu falo também de você criar, né, as projeções. Então, assim, você cria essa projeção conforme o rosto do cliente, conforme o corte que ele escolheu, você vai criando essa projeção e trazendo esse corte e trabalhando ele desfiado, ok? Então, bora lá, próxima imagem. Fazendo a finalização com o secador. Então, você lá cortou, né, fez o corte, legal, bacana. A pessoa vai sair do seu salão. O que você vai fazer? Vai secar esse cabelo, né, tirar esse cabelo da pessoa, né, do rosto e tal. Você usa um arzinho ali morno ou um arzinho frio, tira o cabelo, depois você coloca, faz a finalização conforme o corte que você fez, projetando o vento, né, no caso, dando movimento para onde você fez o corte e usando uma pomada seca. Eu gosto de pomada mate, pomada que não seja oleosa. Cabelo masculino você não se usa pomada oleosa. Você pegou uma pomada, passou na mão, passou no dedo, passou na mão, ela pesou, não serve para um cabelo masculino desfiado. Vai pesar esse cabelo, vai ficar oleoso esse cabelo não vai ficar moldado. Então a gente tem aqui as finalizações com pomada, igual a essa primeira imagem, a finalização com pomada aqui nessa imagem maior, na verdade. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem o cabelo finalizado com pomada e spray, um pouquinho de spray. E aqui a gente tem um corte, todos eles com tesoura, né? Com exceção desse que está com uma máquina 2 ou 1, aqui, a 1 e a 2, aqui, né? Aqui a gente tem um pente que corrido aqui para unir essas máquinas, igual eu estava falando, desfiado a franja, com a franja alongada, tem até umas luzes ali na franja, e está se usando pomada. Aqui também a gente tem um corte desfiado com a franja maior, e aqui tudo 90, e aqui da franja a gente puxou, fez aquilo lá que eu falei, criou a projeção. Você pega esse cabelo, puxa para trás e corta ele aqui.
que vai dar essa projeção para frente, né? Você nunca puxa rente, você puxa para trás para dar essa caimento de ser do menor para o maior. E aqui você tem uma tesoura de um pente corrido nesse cabelo aqui, você não tem máquina. E nesse aqui também você tem tesoura, não tem máquina. Então assim, e 90, 90, 90, 90, tudo 90. Com exceção daqueles outros que eu mostrei. Então, para resumir essa parte aqui, a finalização é muito importante, né? Você não adianta você vender um serviço para o cliente que ele vai ficar lá vender um fade se o perfil do teu cliente não é fade. Então muitas vezes você, quando eu falo fade, tá? Não é só fade. Tem várias nomenclaturas, nomes diferentes que saem, né? Que a maioria vem americanizada, né? Aí você vai passar ali uma máquina e o cliente gosta de tesoura. Então você tem que aprender a usar a tesoura, usar o pente corrido e a fazer esses cortes aqui sociais para se usar com acabamento de pomada. Normalmente os fade usa gel, né? Passa o gel, o gloom lá, né? Que puxa o cabelo para cima assim, faz aquele formato de gota. Então, beleza? Vamos para o próximo, vamos para a próxima imagem aqui. Analisando os cortes, suas projeções e finalizações. Como eu estou falando, desde lá do começo da aula, aqui eu coloquei de novo a imagem do 90 graus. Porque a gente tem uma pessoa jovem, né, que gosta do pente tesoura e pente, não gosta de máquina, não gosta de esfumado de máquina, e aqui em cima a gente tem um 90 todo desfiado, né? Ou seja, com tesoura dentada ou uma desfiadeira, a Fighter. E aqui a gente tem 90 também. 90, 90 e 90. E o rosto dele é quadrado. O Clooney, usei aqui o George Clooney, que também tem o rosto quadrado. E ele também usa um corte a 90 graus com tesoura e pente corrido. Aqui você nota que aqui em cima é 90 graus e aqui está desfiado, ó. Você vê o desenho do desfiado lá? Ele está desfiado esse cabelo por cima, seja com a desfiadeira, ou com uma navalha, ou com a fighter, ou com uma tesoura dentada, e assim vai. Esses cortes são chamados de cortes sociais. Então vamos lá, vamos ver como esses cortes mudam assim o rosto de cada pessoa e como a gente deve escolher bem. Vamos ver uns modelos aqui. Então aqui, ó, a gente tem os cortes, né? Esse daqui, ele é um corte que está com uma máquina 2 e 1, né? Até aqui. Aqui tá com a tesoura, um desfiado, uma tesoura dentada, nota-se os desfiadinhos aqui, ó. E aqui fez o risco. Fez o risquinho lá, né? Porque esse cabelo ele vai usar só para esse lado. E aqui tá 90 graus desfiado. Tá vendo? Aqui a gente já tem uma máquina, né? Um fade aqui, uma máquina, um degradê de máquina aqui. Aqui a gente pode ver que tem umas 3 números de máquina aqui. Um pente corrido aqui. Então a gente tem aqui uma 0, uma meio, uma 1,5 e a tesoura. Embaixinho a marcação 90 graus aqui em cima. E mesma coisa. Tem aqui a máquina A1 e A2 e faz essa massação aqui. Aqui, muito provavelmente, tem a tesoura dentada. 90 graus desfiado em cima. E aqui o acabamentozinho com navalha. A barba dele a 0. Só com o desenho da barba.
90 graus em cima, que é a mesma imagem ali. Aqui, a gente tem aqui, nesse corte atrás, a gente tem a shaver. E aqui criando variação com a máquina. 90 graus em cima. Então aqui a gente vê nitidamente, depois que você começa a aprender, você consegue ver nitidamente essa esfumaçação, que onde eu falo que o barbeiro, um bom barbeiro, ele ganha nisso, né? Ele ganha a habilidade dele, essa é a maior habilidade dele, é essa criação desse degradê, né? Que você vem com o tempo, como você vai aprendendo, como você vai treinando e treinando seus olhos também. E usar a escovinha para sempre trabalhar limpo ali para que você consiga visualizar. Então você já consegue visualizar, olha só, aqui é a shaver ou navalha. Daqui por diante já começa o trabalho de máquina. Ó. Aqui ainda, aqui é a mesma máquina, é a zero. E aí a zero, aqui é a zero. É a mesma que passou na barba. Aqui é zero. E aqui já é a shaver ou navalha. Aí aqui já vem a meio. Ou, e aqui já vem uma 1 junto com uma 2. E depois da 2, essa parte aqui está desfiada. Muito provavelmente essa partezinha que está desfiada aqui usou uma tesoura dentada. Aqui é uma tesoura dentada também. Você vê o trabalho, consegue visualizar o trabalho conforme você vai treinando. Você treina os seus olhos e treina também os movimentos com a máquina saindo e tal. E muito importante que os pentes estejam encaixados certo, que a sua máquina fique certinho ali o pente. Tem gente que compra a máquina de uma determinada a máquina de acabamento de uma determinada marca e depois compra o pente de uma determinada ou de uma outra determinada marca. O que que acontece? Esse pente não encaixa direito, atrapalha seu degradê, puxa o cabelo do cliente, não é legal. Sempre pegue que tenha compatibilidade, que a maior aprendizagem que você vai ter cortando cabelo masculino é a precisão. Quanto mais precisão, mais você consegue cortar esse cabelo bacana, deixar esse cabelo certinho. Então vamos lá para esse aqui. 90 graus, cima. Está com 90 graus. Tem um risquinho aqui. Aqui ainda o cabelo está alongado. Você vem aqui, tem um acabamentozinho, costeleta. Aqui ele já está com a zero. Aí vem de zero, vem a meio. A 1 e a 2. Saindo aqui. E aqui tesoura. Esse daqui, 90 graus, com a frente projetada para trás. A frente foi cortada, projetado para trás. Você pega a frente e traz para trás. E aqui tá 90 graus. Só que esse cabelo aqui tá 90 graus também. Tem um risquinho aqui, tá 90 graus. Só que a franja tem a projeção para frente. Aquilo que eu falo. A projeção muda o caimento do cabelo. 90 graus. Zero. Aqui já entra a meio. A 1. A 2 aqui. E aqui faz a ligação com pente corrido ou tesoura. Bora lá ver os outros modelos.
Cabelo comprido. O cara chegou lá, o cliente chegou com o cabelo comprido e quer fazer um corte. Não quer máquina, só tesoura. Aqui puxou 90, 90, 90. Só que aqui, o acabamentozinho aqui, feito com a máquina de acabamento, tem nuca, mais arredondado. Aqui puxou tudo a 90 graus. Baixo. Como que você identificou aquilo? Puxou no grampo. Trouxe no grampo. Pegou lá. Penteou. Puxou no grampo. Cortou. Veio na outra mecha. Puxou no grampo. Cortou. Trazendo para você, cortando a 90 graus. Parte de cima um pouco maior. Deixou a parte de cima uma quantidade que o cliente pediu. Talvez uns 3 dedos. Esse cabelo mais ou menos em cima está esse tamanho aqui. Todo ele, 90 graus. Cortado com tesoura. Então, ó, a mudança. Ele estava com o cabelo comprido e cortou esse cabelo a 90 graus com tesoura. Aqui ele também estava com um corte maior, cabelo comprido, e aí ele usou uma máquina, mas não usou fade, não usou aquele degradê de cor. Passou uma máquina, aqui, e depois aqui ele fez aquela esfumaçação para não marcar o corte. Deve ter passado a 1 até aqui, depois a 2. Passou a 2 aqui. E aqui fez pente corrido. E um pouco de desfiadeira. Em cima, 90 graus. Com projeção de franja para trás. Trouxe essa franja para trás. Aqui tem um risquinho. Fez o acabamento aqui com a navalha. Ou com a máquina de acabamento. Aqui é a 1 e a 2. E tesoura. Desfiadeira, pente corrido. 90 graus. Então aqui a gente tem lateral A1, A2, um pente corrido e uma desfiadeira para criar esses. Não trabalhar na densidade, tirar essa densidade, deixar ele com o cabelo mais leve aqui e desfiou fazendo 90, 90 a parte de cima, mas com a franja puxando para trás, para ficar alongado. Você pega aqui, em vez de você cortar aqui, você traz ela para trás. Vamos lá para o próximo exemplo. Cabelo comprido. Usou uma máquina 3 ou 4 na lateral. 3 ou 4. Fez o trabalho de pente corrido aqui para não ficar aquela marca. E aqui em cima, cortou a 90 graus e desfiou. Uns 2 dedos de comprimento. Desfiou ele inteirinho. Quando chegou na franja, se projetou essa franja para frente e desfiou. A franja não está cortada, está alongada, vai ficar uma franja. Não cortou a franja do tamanho do restante do cabelo que está lá em cima. É nos 2 dedos. Aqui deixou uns 3 dedos para ter uma franja desfiada. Aqui, mesma coisa. Pegou o cabelo comprido lá, né, cortou ele, tirou o excesso para você trabalhar o cabelo mais curto e depois veio com uma máquina. Aqui já usou uma máquina 1 a 2 a 90 graus. 1 e 2, 90 graus. Depois penteou esse cabelo para trás, cortou ele a 90 graus com a parte da franja alongada. Ou seja, a maioria, a grande massa dos cortes, quase que 90% dos cortes que corta curto, a franja não se puxa na mesma direção da mecha. A franja sempre traz para trás, para criar aquilo que eu sempre falo, que é a projeção. Você traz essa franja para trás, aí quando ela cair, ela cai um pouco maior à frente. Então fica com uma projeção, um corte mais bonito, um corte mais
limpo, uma coisa melhor, uma coisa assim que a pessoa vai ver que, imagina, se você corta, normalmente tem aquele redemoinho na frente, você corta, o cabelo fica assim, não há gel que dê conta, e você vê que você errou e não tem mais como você fazer nada. Então, assim, projeção, estudar o corte, olhar para o rosto do cliente. Olha só, ele tem um redemoinho aqui, ele tem um redemoinho aqui. Os dois lados ele tem um redemoinho. O cabelo ele faz uma onda aqui, ó. Ele faz uma projeção aqui, ele tem uma projeção aqui. Por isso esse cabelo tem esse fio alongado aqui na frente, para que ele não fique curto, porque se ele ficar curto, esse cabelo não vai ter peso, vai ficar assim, ó, vai parecer um lino. Então, projetar para trás, cortar esse cabelo e deixar ele um cabelo bonito, social. Vamos para a próxima imagem. Estão vendo o quanto que é importante a gente dominar o corte, tanto com tesoura, pente corrido, projeção, divisão em ângulo e geometria. Estudar o rosto, estudar como que você vai cortar esse cabelo, porque hoje em dia a grande massa de barbearia vai pelo máquina. Máquina, tesoura. Máquina, tesoura. E não, a maioria você tem que saber fazer um corte com tesoura, ter uma projeção, saber fazer um desfiado, saber trazer esse cabelo, desfiar ele, fazer um corte, tanto um corte fade, que é os raspados, os que faz os risquinhos e tal, quanto um corte social. Esses são dois exemplos de corte social. Aqui estava cabeludo, passou uma máquina 3 aqui no lado e deixou o fio alongado. Então aqui entra a divisão em ângulo para puxar esse fio alongado, cortar ele 90 graus, dar umas desfiadas nele e deixar ele diferente. Olha como que mudou o corte desse rapaz, que ele ficou com o corte todo mais alongado e usou uma 3 ou uma 4 na lateral, não está raspado. Esse rapaz cabeludo aqui cortou o cabelo só com tesoura. Olha só que bonito. Só tesoura. Não teve máquina aqui. Cortou com tesoura. Aí aqui, 90 graus, desfiado. Desfiou esse cabelo aqui e deixou ele harmonioso. Os dois cortes criam harmonia no rosto do seu cliente. Estudar o rosto, ver o que é melhor para ele. Você imagina nesse rapaz aqui, dessa figura 2 aqui, tacar um fade nele. Não ia ficar legal, porque o rosto dele é mais cheio. Imagina raspar esse cabelo aqui, sendo que o corte com tesoura e pente, tesoura e desfiar esse cabelo fica mais bonito. Então você tem que sempre estar mandando para o seu cliente, induzindo ele a fazer o que é melhor para ele, porque o profissional é você. Não adianta o cara chegar lá com um corte lá do Fury, lá com o corte do Brad Pitt, e falar assim: eu quero que você faça esse corte em mim. Você olha no rosto da pessoa e fala: não, não vai ficar legal. Então você tem que falar: ó, seu corte vai ficar legal com pente corrido e um corte na tesoura. Então você vai lá e faz esse corte na tesoura. Não necessariamente vai lá e raspar esse cabelo, porque a pessoa, muitos aí, falam assim: ah, não, vai indo usar máquina. Eu tenho vários e vários clientes que falam assim: ah, fui cortar lá no fulano, lá ele só usa máquina. As pessoas lá parecem uma fábrica, todo mundo que entra lá sai igual. Isso não é legal para o seu nome, não é legal para você construir uma carreira, a menos que aí você tem interesse de só trabalhar com esse público, você não cresce com outro público, né? São as ramificações da nossa profissão que tem vários, dentro dela tem várias ramificações. Vamos lá, para o próximo. Então, nesse último modelo aqui, eu gostaria de mostrar para vocês como que faz diferença, né? Você pegar, olha esse rapaz aqui segurando o cabelo que ele cortou. Ele chega desse jeito no seu salão e você tem que ter a identificação para fazer um corte para ele ficar. Olha como ele chegou, tava até com os capes baixos aqui. Olha como que ele ficou feliz com o cabelo novo. Então ele cortou. Aqui ele corta com a máquina 3 aqui, né? É um corte social.
90 em cima e puxa aquela frente para cima, que nem eu falei, para deixar a frente mais alongada, você cria aquela projeção, mas é tudo 90. Por isso que eu falo, praticar e corte masculino seria o ideal para a pessoa começar, para ela começar na profissão com corte masculino, que ele é mais fácil de você aprender. Não é que é fácil, nada é fácil. Você tem que ter treinamento, você tem que ter, para prosperar, você tem que estar lá treinando, praticando com modelo e fazendo aí no seu amigo, no seu pai, na sua tia, na sua avó, fazendo corte feminino, masculino. Mas olha como é bom você entender de rosto, de divisão, ângulo, geometria e simetria. Olha esse rapaz como ele mudou, não parece nem o mesmo rapaz. Então você vê aqui que é a 3, né? É uma máquina 3, a 3 com uma 4 aqui na saída dela e com um pente corrido de tesoura para ligar esse degrau e fazer esse corte, puxando para cima, cortando a 90 e fazendo esse corte bacana. E a barba dele foi passado uma 2, né? Para deixar ela bem baixinha, talvez uma 2 aqui e um pouco de 3 aqui, ou com o pente levantado da máquina com a 2 mesmo, para dar um pouquinho mais de volume no queixo. E aqui também foi usado uma 2 aí, né? Nas laterais, talvez uma 3 aqui para dar uma limpada, para deixar o rosto dele livre, um rosto bonito, limpo, né? E olha esse rapaz aqui como mudou. Fez o bigode, tirou o bigode aqui na 0. E aí cortou também. Corte social. Corte com uma máquina 3 ou 4 aqui. Tesoura. Aí aqui tá 90 graus, aqui em cima. Só que na lateral desse corte ele tá arredondado. Então ele puxou assim e cortou, ligou as duas partes. Vê que esse corte está quadrado e esse corte aqui foi arredondado, passado uma pomadinha para dar uma finalizada, né? Para você ver como a pessoa muda. Então, assim, você tem que escalar o seu público e ver o que você quer trabalhar. Então, não necessariamente você precisa passar máquina em todos os cortes masculinos e falar assim, eu só sei fazer corte com máquina. Não, aprenda a divisão, aprenda ângulo, aprenda o grampo, que é muito importante, né? O próprio grampo já dá lá o 90 graus para você fazer esse corte. Você pega o cabelo que sai lá, a quantidade que você consegue, o máximo de quantidade que você consegue pegar. Daí para frente já é máquina, já entra o pente 4, mas até aí você consegue trabalhar ou com pente corrido ali para dar só tesoura, se você quiser, só que demora mais, né? E fazer essa ligação entre pente corrido e a tesoura dentada para tirar essa marca aqui. Vai tirar essa marca aqui e fazer com que você tenha uma harmonia. Então vou ficando por aqui. Olha essas mudanças. Olha que legal você trabalhar com pente corrido, com variação de ângulo, divisão, geometria do rosto, para identificar o corte que vai deixar seu cliente bonito e saber trabalhar tanto com máquina, tanto com navalha, tanto com a shaver, quanto trabalhar com os cortes sociais, que são tão importantes quanto os fades, né? Seja lá o nome que dê para os próximos anos, que sempre está mudando. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe os comentários aqui embaixo se gostaram. Se isso daqui ajudou alguém e se você quiser compartilhar, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz. Eu trago esse conteúdo de coração. Me siga nas redes sociais, a gente se vê por aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado.
not tonight. Really hot by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you.